Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao nosso evento. A palestra do pesquisador Amilcar Mendes do Museu Guild acabou agora há pouco. Foi uma excelente palestra com relação aos núcleos de inovação da Amazônia Oriental. Quem não pôde participar ao vivo, eu sugiro que assista assim que puder. O link está lá no YouTube, ok? Vamos agora dar continuidade com a oficina Scrum, Método Ágil para Projetos de Inovação. Ela será ministrada pelo professor Luan Caldas Oliveira. O professor Luan é professor aqui do Instituto Federal do Pará, do Campos Breves. Ele é tecnólogo em alimentos, especialista em docência pela educação profissional, ciência e tecnológica, também pelo IFPA. Possui mestrado e doutorado em tecnologia de alimento pela UFPA. Atualmente, ele é o agente de inovação do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, aqui da Reitoria IFPA, e como base no seu currículo de inovação, o professor Luan, ele possui um registro de uma patente de modelo de utilidade referente ao produto tucupi em pó, microencapsulado e seu processo de obtenção. Professor Luan, seja muito bem-vindo, muito obrigada por essa oficina que o senhor irá ministrar para todos nós, servidores do IFPA. Aqui na sala, acredito que estejam alguns agentes de inovação e outros convidados especiais da nossa instituição. Fique à vontade. Muito obrigada a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Obrigado, Keila. É um prazer novamente estar aqui contribuindo com os eventos, né, do nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, né, do IFPA. Bom dia aos colegas aí, e como hoje a nossa programação é de uma oficina, né, diferente de uma palestra, então vocês podem fazer perguntas, né, a qualquer momento, interagir, né, e aí eu peço também que, como oficina, vocês também tentem fazer, né, tentem imaginar, tentem desenvolver algo relacionado, né, a algum projeto que vocês vislumbrem no campus de vocês. Então, a nossa ferramenta ela é muito diversa, né, ela pode ser aplicada em vários setores. Então, a gente vai dar aqui pelo menos 2 exemplos diferentes do usual, né? Então, a gente já vai abordar, já vai falar sobre a ferramenta Scrum, né? Que ela vem da área da ciência da informação, né? Da informática, muito aplicada no desenvolvimento de software, né? Nosso colega que está presente aqui na sala, o professor Derek, do meu campus, né? Do Campus Breves também, com certeza já viu um pouco disso durante a formação dele. Né? Então, a qualquer momento que também quiserem contribuir, a gente está aí para somar, né? Para não ser algo monótono da gente falar aqui e só escutar, né? A gente quer que esse tipo de metodologia, principalmente, né, como se propõe o Scrum, ele seja algo dinâmico, que seja algo que possa ser difundido, né, tanto entre nós servidores, professores, técnicos administrativos, a gestão, né, possa se aproveitar, né, dessas práticas, quanto nossos alunos também trazerem isso para seus projetos, para seus TCCs, por exemplo, né, utilize da metodologia, né, para utilizar que a gente não está aqui para inventar a roda, né, apenas para reaproveitar, ressignificar muitas coisas, e o que a gente vai trabalhar hoje na metodologia, ela foge um pouco do Scrum tradicional, né? Ela já é uma modificação, ela já é uma adaptação dessa metodologia, né, frente a outras áreas, né, com contribuição de outras áreas, né? Então, eu li já pelo menos 2 livros sobre Scrum, né, em que eles já trazem uma abordagem diferente do tradicional, né, do começo ali. Então, é muito legal a gente poder ver essa aplicação em diferentes áreas, ver essa aplicação em diferentes conteúdos, em diferentes formas, em diferentes projetos, e ver o que cada área contribui, né, nessa ciência, nessa metodologia, e também outras, né, que já vão sendo desenvolvidas. Hoje você tem derivadas do Scrum tradicional, você já tem o Agile Scrum, por exemplo, né, é um método ainda mais ágil, enfim, né, você tem bastante informação em cima disso. A Tati perguntou aqui, citaram o nome do livro? Sim, tem um livro que eu tenho aqui em casa, eu vou procurar depois, eu disponibilizo o link. Né? Tem e-book, eu comprei ele por R$10.
para vocês terem uma ideia, o livro físico para aprofundamento, que é muito legal. Tem livros muito bacanas aí, né, que eles trazem muitos exemplos, eles trazem casos, eles trazem coisas assim bem bacanas, assim, bem ilustrativas também. Ok? Então, acompanhem lá na nossa apresentação, né? A gente pede que vocês peguem algo para anotar, né? Caneta, lápis, né? Porque aí é legal para você ir fazendo suas anotações, desenhos. A gente sugere que nessa oficina você possa aportar, né, essas formas de anotar. Tá no computador, anota ali em algum lugar, né? Enquanto isso, quando você pega lá um momento de anotação, né, vou falar um pouquinho de mim, né? Como a professora Keila já comentou, né? A gente, como todo pesquisador no IFPA, né? A gente é muitas coisas. E eu estava acompanhando a palestra do nosso colega do museu, né? E aí ele falava justamente disso, né? Dessa polivalência, dessa inovação, né? De tudo que a gente pode trabalhar. Então, eu vejo assim, nossos servidores de IFPA, a gente tem que aprender a fazer tudo, né? Então, a própria professora Tatiana já falou de várias coisas que ela teve que aprender e desenvolver na prática, né? E é bem bacana a gente poder trocar essa ideia, né? E tudo isso vai ajudar a gente a desenvolver projetos de inovação, por exemplo, né? Que seria o nosso foco ali, né? Já que a inovação, ela permeia a pesquisa, ela permeia o ensino, ela permeia a extensão, né? E aí a gente falar de inovação é falar de um pouquinho de projetos nas mais diferentes áreas. Tá? Então aqui também deixo o meu Instagram ali para vocês seguirem, que a gente está sempre postando atividades, resultado de projeto, o meu e-mail para vocês entrarem em contato de qualquer dúvida, tá? A gente está sempre à disposição ali, tá bom? E o meu avatarzinho ali, que vai estar acompanhando a gente durante essa apresentação. Certo? Então se você já pegou papel e caneta, por exemplo, né? Também se não tiver, Lu, eu estou no celular vendo esse vídeo. Pega lá, anota no WhatsApp, manda para ti mesmo, né, para ti não perder os principais apontamentos. Ou também a gente tem uma ferramenta, já alguns modelos prontos na internet para trabalhar Scrum, por exemplo, como no site do Trello, né, que é uma das ferramentas ali de amplo uso da nossa comunidade. Para quem ainda não conhece, pode acessar depois a apresentação que vai ficar disponível no site do Trello.com, e lá dentro do Trello ele tem vários modelos, né, para você trabalhar. Um deles é o modelo Scrum, por exemplo, que já vai deixar tudo pronto, tudo esquematizado para você usar, né, executar direto, tá bom? Vamos avançar então, né? Então, que palavra é essa, Luan? Scrum o quê? Então, o que é o Scrum? Ele nada mais é do que uma palavra, né, em inglês, que vem uma expressão que vem do jogo de rugby, ou futebol americano, né, conhecido aqui no Brasil. Então, quem acompanha a NFL, quem acompanha o Super Bowl, né, já está acostumado com o futebol americano, né? Então, o que é o Scrum? É quando uma equipe está toda unida num único propósito em uma formação específica, onde a participação de todos é essencial, como a gente vê aí na figura, né? Então, a união e o foco estão no objetivo, que é mover a bola em direção ao gol, é primordial, tá? Então, o Scrum, essa situação do jogo de futebol americano, é de onde vem o termo, né, e está relacionado a isso. Então, como a gente vê na imagem, se a equipe não estiver unida, não estiver coesa, não estiver bem alinhada, né, ela não consegue ser efetiva nessa jogada do Scrum, essa disputa ali. Então, tal qual o jogo, né, a metodologia vem para trazer essa organização, essa sistematização, essa orientação da equipe em função de objetivos bem específicos. Tá? E aí de onde vem esse termo nesse estudo? Lá em 1986, dois especialistas japoneses, né, nossos amiguinhos aqui das fotos, em negócios, introduziram o termo no contexto do desenvolvimento de produtos, principalmente. Então, nossos colegas Hirotaka e Ikujiro publicaram um artigo intitulado Novo Jogo de Desenvolvimento de Novos Produtos, na Harvard Business Review. Okay? Então, a partir dessa publicação, começou-se a se falar desse método Scrum, desse desenvolvimento de produtos. Né? E aí, o que eles estavam falando ali nesse artigo? Eles descreviam
uma nova abordagem para o desenvolvimento de produtos comerciais de forma mais rápida e flexível, né? Uma palavra que a gente vai falar muito aqui no Scrum, que é a flexibilidade. Então, diferente de muitos projetos onde você tem um cronograma, onde você tem uma metodologia estabelecida lá no começo, que de repente você vai trabalhar por 12 meses com aquilo, né? O Scrum ele já propõe uma outra abordagem mais flexível, que pode mudar, que pode alterar, que pode se adaptar ao longo daquele projeto. Então, a sua inspiração veio de estudos de caso de empresas de manufatura de automotivos, né? Carros, fotocopiadoras e até impressoras. Então, a base do Scrum, né, começou por aí, né? E o Scrum, né, hoje, né, como a gente enxerga essa ferramenta, ela pode ser aplicada, né, em qualquer contexto no qual um grupo de pessoas necessite trabalhar juntas para atingir um objetivo em comum. Pode ser um projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, né, ou até mesmo o planejamento de um casamento, né, tarefas do nosso dia a dia também dá para a gente se beneficiar dessa metodologia, né? Então, a gente vai falar hoje aqui, provavelmente vocês já devem ter utilizado algum elemento do Scrum no dia a dia de vocês e acabou sendo incorporado, né, para esse método aqui, para esse trabalho, ok? Nada mais do que a gente está fazendo é organizar, sistematizar tudo isso para ficar claro, para ficar fácil de utilizar, seja por um aluno, seja por um professor, né, num trabalho, ok? E aí, né, o Scrum também ele é um meio onde as pessoas podem tratar dos problemas complexos, né, muitos problemas que são complexos e adaptativos ao entregarem de um modo produtivo e criativo produtos de altíssimo valor. Tá? Então, o Scrum também ele é moldado, ele funciona, digamos, melhor, né, em cenários de incerteza, né, em cenários de uma constante mudança, né, em cenários onde você tem algum ponto ali bastante da questão desconhecida daquele ambiente onde você vai trabalhar, tá? E você ainda tem um pouco do conhecimento da técnica, né? Então, se você ainda não tem conhecimento da técnica com que você vai trabalhar, o Scrum ele já não é tão recomendado nesse ponto. Você já tem que ter um domínio da técnica do que você vai fazer ali, tá? E a gente pode resumir o Scrum, né, com uma metodologia ágil, né? Também conhecida dentro da área da ciência da informação como um framework, tá? Mas a gente não vai usar tanto esse termo aqui, para não complicar, que usa a sequência de trabalhos incrementais e interativas, os chamados sprints, né? Então, esse termo sprint que a gente vai utilizar muito aqui no Scrum, né? Que nada mais é, como está ali a foto, né? Uma corrida, um percurso, né? Um momento ali onde você vai canalizar as energias para alcançar aqueles objetivos, né? A gente costuma ouvir esse termo sprint, né, no atletismo. Então, seria como aquele gás final, no momento da última reta, né, nos últimos metros ali antes da corrida, o cara dá um gás ali, dá um sprint final para alcançar, né, para bater o recorde, para ser o primeiro, né, então vem dessa área do atletismo ali, o uso do termo sprint. E garantindo a entrega do maior valor possível com o máximo de eficácia e eficiência. Certo? Então, acredito que de termos conceituais, né, a gente fecha aqui com tudo que é desenvolvido, né, no Scrum com base em 3 pilares principais, que seria a transparência do processo. Então, é importante que os membros, né, participantes, eles estejam comunicando, estejam trocando informações para que possa acontecer de maneira ágil, né? A inspeção, né, que é um trabalho que a gente já vai falar aqui do mestre Scrum. Então, ele tem que saber como trabalhar isso, como fazer essa verificação e adaptação, principalmente. Então, a gente vai ter esse processo adaptativo, né? Tudo que a gente faz é para ir adaptando o nosso projeto ao longo, né, dos acontecimentos do que vai acontecendo durante o projeto. Então, o esqueleto do Scrum, né, a base, né, como ele trabalha, ele conta com 3 papéis, basicamente, 3 artefatos, como a gente chama, né, e 3 eventos principais ali durante, né, o uso da metodologia, tá bom? Então, em vez da gente falar diretamente, né, falar muito teoricamente sobre cada etapa do Scrum, a gente já vai usar exemplos práticos. A gente vai explicando o que é cada etapa e já vai dando um exemplo. Por exemplo, como você usaria o Scrum para planejar um casamento, ok?
Então, a gente pegar um exemplo aí fora da nossa caixinha, né? E a gente pensar, não sei vocês, mas quando eu fui fazer meu casamento, eu também utilizei muito dessa metodologia para planejar. Então, só com bastante organização você consegue cumprir os prazos, você consegue, né, arrumar tudo para que fique pronto na data, né, e esteja tudo bonitinho, esteja tudo acertado. Keila, só confirma se vocês estão me escutando, se está tudo ok, que só a gente fala. Sim, Luan, tudo ok. Sim. Obrigado. A gente fica nesse silêncio, né, e acaba que a gente não sabe se caiu a conexão e tudo mais. Vamos lá, então. Né? Então, na metodologia do Scrum, a base dele começa com o Product Owner, ou proprietário do produto, seria o primeiro papel ali. Tá? O ponto central de poderes sobre o produto. Decide quais objetivos devem ser adotados e a ordem prioritária para que eles sejam cumpridos. Tem o dever de manter e comunicar com a equipe o que quer alcançar com o projeto. Ok? Então, se eu estou organizando um casamento, né, se eu faço parte dessa equipe que está organizando o casamento, o meu Scrum aqui, né, vou usar como exemplo os noivos, porque é eles que vão decidir os elementos, eles que vão dizer, olha, eu preciso desse item desse jeito, eu preciso desse item desse outro jeito, tá bom? Eu quero o vestido de um jeito, eu quero o buquê de um jeito, eu quero as flores de um jeito. Então, é um projeto grande, né, um projeto complexo, casamento, né, envolve muitos itens diferentes, né, então são muitos profissionais diferentes trabalhando ali em conjunto, ok, para realizar aquele casamento, e eu tenho a galera que demanda isso que no caso na nossa história de hoje vai ser os noivos, tá bom? Então coloquei eles indecisos só para a gente poder trabalhar num cenário de mais incerteza ali. Vamos continuar. E aí a gente vai ter o mestre Scrum, né, o segundo papel aqui, que seria o famoso Scrum Master. Então, ele é o cara que ajuda todos os envolvidos a adotar os valores principais e práticas do Scrum. Ele é a ponte, ou seja, quem executa a liderança do projeto e ajuda a equipe a desenvolver sua própria abordagem dos sprints. Então, ele também é um colaborador, ok? No nosso exemplo aqui do Scrum casamento, né, poderíamos enxergar a cerimonialista, ou cerimonialista, né, como o nosso Scrum Master, nosso mestre Scrum, ok? Então, a gente tem o ponto, os mestres, desculpa, mas do produto, que são os noivos, né? Tem o proprietário do produto, que são os noivos, e tem o mestre Scrum. Fechei aqui rapidinho a apresentação. Pronto, voltou. A gente tem a cerimonialista, que seria, no caso, essa liderança, né? Porque ela vai estar em contato com todas as equipes e vai estar em conversa direta com os noivos, para saber quais são as demandas, cores, como eles querem, né? Então, eles fazem o papel deles de dizer o que eles querem e ir aprovando, né, o que for sendo produzido, e a cerimonialista vai fazendo esse papel de liderança das equipes, né, coordenando tudo, verificando, possibilitando que as equipes possam trabalhar da melhor maneira possível, né, e alinhando ao que os noivos querem. Então, daria para a gente enxergar a mestre Scrum como a cerimonialista. E aí, o terceiro papel é justamente o time desenvolvedor. Então, você pode ter um time desenvolvedor para uma coisa, né, como para um projeto de software, por exemplo. Você vai ter um time desenvolvedor para fazer aquele software. Mas no caso aqui do casamento, a gente pode ter vários times desenvolvedores. E cada time vai trabalhar com o seu, digamos, a sua parte do projeto. Ok? Então, quem de fato constrói o projeto no Scrum, quem decide como vai fazer as coisas e se auto-organiza, é quem está com a mão na massa. Ok? Então, vamos dizer que aqui no nosso Scrum casamento, a gente vai ter vários elementos que vão compor lá o casamento. Então, a gente vai ter a empresa que faz o bolo, pode ser uma confeitaria, pode ser uma padaria, enfim, pode ser uma pessoa, outra pessoa que vai fazer os bem casados, outra empresa que vai trabalhar só com a parte de flores, né, uma floricultura, etc. Né? Então, cada equipe dessa, ela tem que entregar um produto, né, conforme a demanda lá dos noivos, né, lá dos produtos. E aí cada um fica responsável. Então, tu imagina,
digamos assim, que seja um projeto muito urgente, não haveria como os noivos, por exemplo, estarem acompanhando cada um desses projetos, né? Então, como é que a gente trabalha o Scrum, né? A gente permite que aquele time se auto-organize nesse ponto de ritmo de trabalho, de metodologia, de reunião, a gente deixa essa autonomia para aquela equipe. Então, cada um deles, a gente vai passar, né, as características que a gente quer, e aí aquela equipe vai se auto-organizar, conforme o prazo, né, vai dar essa liberdade para eles, esse empoderamento para essa equipe, ok? Que vai permitir com que eles possam trabalhar da melhor maneira possível. Certo? E aí, Luan, como é que isso funciona na prática, né? Então, já começando a falar dos artefatos, a gente falou dos 3 papéis, né? Dos noivos, da cerimonialista e das equipes que vão fazer, né, todo o casamento, preparar tudo, né? Então, o que os noivos fazem? Eles fazem o que a gente chama de Product Backlog, ou requisitos do produto, né? Que nada mais é do que uma lista, por exemplo, de todos os requisitos que se tem conhecimento para cada produto. Ela deve ser ordenada por prioridade pelo proprietário do produto e tem um prazo definido, ok? Então, no caso do Scrum Casamento, a gente vai ter o proprietário do produto, que são os noivos, e eles vão definir, por exemplo, como cada item deve ser. A gente vai dar como exemplo aqui o bolo, por exemplo, né? Então, a gente sabe que bolo de casamento pode ser feito das mais diversas formas, né? Tem bolo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é sabor, né? E aí, justamente, né, é um produto que vai ser demandado aí pelos noivos, tá bom? E aí, como é que isso acontece, Luan? Né? Como é que os noivos, por exemplo, organizam isso? Eles vão, né, organizar esse requisitos do produto, né, do bolo de casamento, através da ordem de prioridades, por exemplo. E aí, como eu coloquei, são os noivos indecisos, né? Quando você tem cenários de certeza, você pode avançar mais rápido nessa questão, né? Mas quando você tem cenários de incerteza, que a gente vai falar mais para frente depois, você pode trabalhar com previsões, né? Ah, os noivos querem mais de 2 andares, por exemplo. Pode ser 2, pode ser 3 andares o bolo. Quais são as cores que eles querem? Ah, querem cores claras. Então, pensa aí cores, pode ser branco, sim, isso aí. Cores mais claras, amarelo. Né? Quais são os sabores? Ah, eu quero sabores de fruta. Não decidi se eu quero um bolo de bacuri, de cupuaçu, algo desse tipo. Então, é muito nesse sentido de definir, né, quais são as demandas exatas ou estimar ali nesse cenário de incerteza ali. Né? Ou, por exemplo, quando a gente parte para projetos de inovação, que a gente tem um público-alvo, hoje, quando a gente recebe a encomenda daquela demanda, né, quando a gente recebe aquela demanda, eles querem, digamos assim, hoje o teu cliente quer um bolo de 2 andares, amanhã ele já quer um de 3, entendeu? Então, essa mudança, ela já está prevista aqui no Scrum, esse processo de adaptação, ok? Ah, quer um elemento decorativo? Então, pode ter algum tipo de laço, pode ter um boneco em cima de biscuit, né? Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado dentro do Scrum ali. E o preço, né? Até R$ 500. Então, tu tem que fazer tudo isso e me dar um bolo até R$ 500, que é uma das condições ali que eu tenho do meu requisito, né? Ok? Se passar de R$ 500, já não posso pagar. Então, não adianta nada tu atender todas as outras exigências e não atender essa, por exemplo, tá? Então, seria, no caso, a encomenda ali, tá? Desse Product Backlog, ok? E aí, como é que as equipes vão se organizar para atender isso? Vão trabalhar num cronograma de atividades, né, conforme a priorização. Então, essas metas, né, esse produto, com essas características que vão ser entregues, elas vão estar no Sprint Backlog, né, que pode ser o quê? 3 dias, 1 semana, 1 mês, né? Isso quem vai definir, no caso, os noivos, por exemplo. Ah, a gente quer casar daqui a 2 meses, então tu tem que trabalhar, criar isso para mim, né, que eu estou te demandando até 2 meses. Se tu só puder me entregar em 3 meses, já não adianta. Então, isso vai sendo ajustado ali no Scrum. E o incremento à entrega, né, a entrega do produto, né, no final. Então, no nosso Scrum Casamento, por exemplo, né, a gente precisa da entrega do bolo com as características do Product Backlog, né, os requisitos, e o sprint, né, o tempo que eu vou demorar ali pode ser de 1 mês, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente pode dividir
os sprints em semanas, que é o mais comum, que é o que você procurar na literatura, procurar na internet, por exemplo, vídeos sobre Scrum. Geralmente eles trabalham no período de uma semana ali. Tá? Então aqui para esse projeto a gente teria 4 semanas e um sprint diário ali de 24 horas, ok? Então a gente mede, né, esse tempo de trabalho em uma semana, faz essa avaliação, né, de trabalho, e também faz uma avaliação desse trabalho por dia. Né? Então se a gente tem um projeto, a gente teria, digamos, metas diárias para trabalhar. Então todo dia a gente poderia trabalhar. É claro que, dependendo do projeto, você pode trabalhar, né, dessa forma, com o sprint diário ou não, né, dependendo das outras demandas que a gente tem. Isso já falando como professor. A gente tem reunião, a gente tem aula para dar, né, então às vezes não é possível trabalhar com sprint diário, né, mas então isso pode ser ajustado, por exemplo, né, dentro de algum projeto. É só para ter em mente que tem essas divisões ali, tá, com relação ao acompanhamento do tempo. E aí a gente tem também os artefatos, né, falando de planejamento de sprint. O quê? É importante fazer o acompanhamento do projeto. Dessa forma, ele se torna mais dinâmico de planejamento tradicional e também permite a autogestão e a autoavaliação da equipe. Então agora a gente vai entrar num ponto que a gente fala de como a equipe, né, que vai fazer o bolo, por exemplo, né, lá na confeitaria, como é que eles vão trabalhar, né, como é que eles vão organizar isso. Então, tu imagina que tu é um professor e tu tem as equipes, por exemplo, de alunos, e ali eles vão trabalhar cada um no seu projeto, por exemplo. Ok? Então, cada projeto, né, vai trabalhar, por exemplo, num sprint semanal. Então, digamos que eu defino aqui que o nosso sprint, o nosso trabalho vai começar hoje, dia 12, e vai finalizar na semana que vem, dia 19. Ok? Então, estabelecido o período que eu vou avaliar. Digamos que a tarefa da equipe lá para o bolo seja definir o melhor sabor para o bolo, ok? Para essa semana, com prioridade, tá? Para começar a pensar no bolo, se vai fazer de cupuaçu, se vai fazer de abacate, eu não sei, tá? Só dando exemplos aqui para vocês. A equipe vai definir o seu método de trabalho, então percebo que a minha preocupação com a equipe não é tanto como ela vai fazer. Isso eu deixo a cargo da equipe pensar na melhor estratégia, ok? E aí, o que ela tem que me fazer? Ela tem que me entregar o resultado ao final dessa semana, tá? E ao final da semana, eu vou fazer uma revisão e uma retrospectiva desse sprint. Que eu já vou explicar o que é cada coisa dessas. Quando for possível fazer o sprint diário, né, a avaliação diária das atividades, né, que a gente chama de Daily Scrum, né, o Scrum diário, a gente vai definir metas diárias alcançáveis. Então, de hoje para amanhã, com a equipe, né? Isso eu estou falando, né? O Scrum Master, né? Ou a cerimonialista, por exemplo, com a equipe do bolo, tá? Ela vai reunir com eles e vai dizer, por exemplo, definir o que dá para a gente fazer de hoje para amanhã. Dá para pegar todas as frutas que a gente tem disponíveis? Beleza. Amanhã, de um dia para o outro, dá para fazer uma pesquisa de preço desses insumos? Né? Quanto a gente vai gastar para produzir esse bolo? Por exemplo, ou isso já existe esse conhecimento. Então, tudo isso vai sendo ajustado. Tá? E aí, quando você trabalha com sprint diário, você define reuniões diárias sempre no mesmo horário. Então, de preferência de manhã. Por quê? Quando você vai trabalhar com essa metodologia. Aí, nossos colegas aí, professores, já deve ter dado um frio na espinha quando falou de reunião, né? Então, gente, a nossa proposta de reuniões dentro do Scrum é de, no máximo, 15 minutos. E de preferência, né, quando a gente passar dessa pandemia e voltar a ter, né, esse trabalho presencial, em pé, né, uma reunião em pé. Mas nada impede que você faça videoconferência com a sua equipe, né, em pé. Por que a gente destaca isso, né, essa reunião em pé, não sentado, não deitado? Porque isso acelera o processo. Né? Quando você está em pé, você já não está confortável. Você quer ir direto ao ponto, né? Acaba cansando de ficar em pé ali, né? Que fosse uma reunião em pé, por exemplo. Né? Então, o objetivo é esse mesmo, é acelerar, é ser direto, a ser mais pontual, no ponto de revisar, por exemplo, o que está sendo feito no sprint, para adaptar, otimizar cada uma dessas tarefas. Os membros devem se perguntar, o que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Tem algum impedimento que barre a mim ou ao time? Okay? Então, esses questionamentos é que se faz na reunião. É para isso. Então, o que a gente fez ontem? O que a gente vai fazer hoje? Quais as tarefas, né, que foram colocadas ontem e hoje para serem feitas? E tem algum impedimento?
tem algo que está atrasando? Eu tenho que fazer uma pesquisa, mas a internet está ruim. Tem alguma forma da gente contornar esse problema? Então, tudo isso tu vai pensando em estratégias dia a dia para que o teu projeto não atrase. Então, você pode levar esse entendimento para a reunião de semana. Então, toda semana você faz esse paralelo de antes e depois, né? O que atrapalhou, o que a gente tem para fazer, né? Com base lá nas características que eu tenho que alcançar do produto, né? Lembra que eu estou falando do bolo, tenho que pensar no sabor do bolo, no andar do bolo, se vai ter elemento decorativo, qual é o valor que está ficando esse bolo, né? Essa preparação, tudo isso eu vou pensando com a minha equipe ali. Nesse caso, o orientador pode estar presente, mas não deve realizar intervenções, a não ser que seja solicitado. Então, é importante que esse Scrum Master, né, a cerimonialista, acompanhe essas reuniões, mas permita a autogestão dessa equipe. Nem sempre isso vai ser possível para o nosso cenário, né, para o nosso aspecto, por exemplo, de aluno de sala de aula, porque às vezes o aluno não tem a maturidade, não tem o conhecimento. Então, pode ser necessário um pouco mais de intervenção enquanto professor, digamos, no uso dessa metodologia, ok? Até mesmo na gestão, por exemplo, né, nossos gestores, né, trabalhando com as suas equipes, pode ser necessário que ele intervenha mais um pouco, principalmente no começo, né? Então, depende muito do cenário, né? Pode ser adaptado em função disso, ok? Pessoal, qualquer dúvida, perguntem, tá? Que a gente vai trabalhando os exemplos, mas se não tiver claro ou tiver muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Que eu estou tentando ver se a gente termina até meio-dia, tá? Pra vocês não ficarem com fome. Ok, Luan, tá tudo certo. Então, a revisão e a retrospectiva, como a gente falou, eles acontecem ao final do sprint. Então, digamos que a gente definiu uma semana, né, para concluir aquela tarefa. Em uma semana eu quero o bolo pronto, por exemplo, ou parte do bolo pronto ali no meu sprint. Ao final dessa semana, ao final de 7 dias desse ciclo, eu vou fazer uma revisão e uma retrospectiva. E qual é a diferença entre os dois, Luan? A revisão do sprint, ela faz uma discussão sobre o que a equipe está construindo. Então, se os noivos ainda querem um bolo com 2 andares, se não querem com 3, se querem de uma cor, se já definiram, eu acordei hoje, eu quero bolo de cupuaçu. Então, por exemplo, eles vão revisar as ordens lá que estão sendo colocadas. E na retrospectiva eles vão avaliar como eles estão construindo isso. Então, como eles fizeram a pesquisa do bolo, como eles tentaram uma receita, por exemplo, como eles viram na internet, no computador, no celular, né, eles vão avaliar métodos ali na retrospectiva, né, dentro da semana, para saber se eles estão no caminho certo ou se eles podem melhorar, né? Se de repente eles tentaram algo e não deu certo, a gente pode tentar de outra forma. Então, esse retrospectiva acontece por semana, né, geralmente no Scrum. E aí, pequenos grupos, né, dá para trabalhar isso em um único encontro, né, as duas coisas em um único encontro. Já um grupo muito grande, de repente, você precisa dividir as equipes ali, né? Em resumo, né, nessa reunião da semana, do sprint, a gente entrega o que foi feito, o produto, né, discute o que deu certo e o que não deu certo no processo, e aí a gente, nesse artefato, faz a entrega do produto, que foi pensado lá no backlog, lá. Ok? Perguntas, né, que podem ser feitas, né, para esse processo de revisão, de retrospectiva. Será que podem ser empregadas outras iniciativas? Será que a gente pode tentar outros métodos? Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos da gente trabalhar desta forma, desta maneira, né? E o que pode ser melhorado, tá bom? Então, são perguntas simples, diretas, né? E aí você pode ir anotando, e é muito importante a participação da equipe, a participação de quem está fazendo. Então, no caso do bolo aqui, né, do casamento, vamos dizer que eu tenha 2 confeiteiros lá fazendo bolo para mim, né? Então, os 2 têm que opinar, os 2 têm que participar, os 2 têm que dizer o que eles acharam. Então, de repente, um achou que foi bom trabalhar com uma receita X e o outro já não achou. Então, é importante ter esse diálogo ali, trazer a equipe para participar, para opinar, para se autogerir, né? Como a gente fala. A gente fala muito de autogestão aqui no Scrum. Certo? E a cerimonialista, né, o nosso Scrum Master, nesse processo todo ali que a gente falou, de sprint diário, né, de reunião diária, de sprint semanal, né, de metas, né? O grande foco da cerimonialista, vamos dizer, do orientador, né,
é ajudar cada time a encontrar a melhor maneira de entregar o objetivo. Então, como qualquer líder, né, bom líder, qual é o objetivo do Scrum Master? É deixar que o time tome as decisões, mas não facilitar a jornada do time durante o sprint. Né? Se ele não atuar de forma a facilitar o trabalho de quem está abaixo dele, né, com certeza as coisas não vão sair como planejado, né? Então a equipe é um bom líder, né? Como dizem, né? Um bom líder é aquele que torna mais fácil a vida dos seus subordinados. Ele é um grande facilitador. Tem outro ditado que diz que o bom líder é aquele que mais serve, né, na empresa. Aquele que mais serve, na verdade, é o líder, né? Por quê mais serve? Porque ele cria condições para a equipe dele trabalhar. Quanto mais condições favoráveis a equipe tem, que o líder pode ajudar, melhor flui o trabalho e melhores são as entregas, né, desse produto, projeto, de resultados, né? Então, por isso, você deve estar presente, não apenas ser um facilitador de reuniões, né? Então, também é importante empoderar, né? Que vai gerar autogestão, auto-organização, mas é importante estar presente no dia a dia, facilitando as decisões do time. Então, se a cerimonialista puder estar presente toda vez que o pessoal do bolo tiver dúvidas, né, precisar de alguma coisa, precisar de algo do tipo, é bom que ela esteja presente ali para que eles consigam concluir o cronograma, né? Claro que a gente vai trazendo essa metodologia para a nossa realidade e a gente verifica qual é a melhor forma, por exemplo, da gente estar trabalhando com os alunos, por exemplo, né? É difícil porque eles têm aula, porque eles têm outras disciplinas, né? Nem sempre a gente consegue conciliar tudo isso. Quando está na gestão, a gente tem uma equipe, né, que vai ter 1 milhão de demandas ali para fazer. Então, é preciso ainda um aprofundamento, né, dentro de cada equipe, de como vai ser essa relação entre o mestre Scrum, né, aquele facilitador, com a sua equipe ali para ajudar. E aí, a soma, né, do empoderamento e da facilitação vai garantir um sprint mais tranquilo. Vai garantir que a gente consiga alcançar os resultados que a gente quer. Se você faz a gestão desses impedimentos, né, de maneira organizada, a ponto de gerar indicadores de impedimento, você vai conseguir verificar, por exemplo, as principais causas de impedimento, a fase em que ocorre mais impedimentos, né, problemas, né, obstáculos ali, qual é a fase, que tipo de crítica você vai colocar sobre esses impedimentos e também avaliar o tempo de resolução desses impedimentos. Então, tipo, tudo que for barreira, tudo que for dificuldade, quanto tempo eu levo para superar isso, quanto tempo eu preciso pesquisar uma outra tecnologia para resolver aquele problema. Então, quanto tempo eu levo para isso? Tudo isso você vai tomando nota ali na gestão, né, dessa equipe. Aqui. Certo? Então, por exemplo, eu sou, digamos que eu seja cerimonialista, né, desse casamento, né, e eu vou estar junto com a minha equipe lá de confeiteiros, né, que eles vão estar trabalhando nesse bolo. Então, eu vou colocar como prioridade lá no requisito, né, eu vou estar acompanhando com eles. Olha, nossa maior prioridade é o preço. Se a gente não alcançar esse preço, de fazer esse bolo por esse preço, a gente não consegue o cliente, não vai adiantar essa entrega. E aí, eu coloco depois, pensar no bolo com 2 andares, eu vou colocar a questão da cor, do sabor, né? Então, esses elementos decorativos, de repente, eu posso trabalhar no último momento do Scrum. Então, digamos assim, que eu estou com muita pressa de entregar esse bolo, tá? E aí, eu comecei a trabalhar no bolo, eu atendi esses requisitos de prioridade, mas aí eu cheguei digamos, eu tinha 1 mês para entregar. Eu cheguei no final do mês e eu não consegui pensar, criar um boneco, né, de biscuit, uma decoração de biscuit. Mas todo o resto eu alcancei, percebe? Então, o meu projeto foi pensado para atender as prioridades daquele cliente, a prioridade daquele noivo, daqueles noivos, entendeu? Então, eles queriam um preço de até R$500, queriam um bolo de pelo menos 2 andares, queriam uma cor clara, então consegui deixar uma tonalidade branca no bolo, consegui fazer o bolo de cupuaçu, mas eu não consegui entregar o boneco, né, de biscuit. Então, tipo, não saiu perfeito, mas saiu muito bom. Percebem a diferença entre um projeto tradicional, engessado, e uma metodologia ágil? Né? Então, eu fiz aquilo que era possível dentro do tempo que me deram, dentro do período, e eu criei as prioridades do meu projeto. Alcancei todas? Não. Ficou faltando a 5ª prioridade. Mas eu alcancei 4 das minhas prioridades, o que pode ser considerado muito bom. Tá? Então, a ideia é trabalhar dentro desse período.
A gente fala, Luan, mas tu está trabalhando, está dando um exemplo de um mês, né? Eu trabalho num projeto de 6 meses, eu trabalho num projeto de 1 ano. Quem é pesquisador sabe que isso acontece na prática. Quem é pesquisador sabe que o negócio, tu começa o projeto achando de um jeito, com a metodologia, aí as coisas começam a dar errado, né? Aí tu vai tentando consertar, né? E chega ao final do projeto, muitas vezes a gente não consegue alcançar todas aquelas metas que a gente coloca lá no modelo de projeto, seja de pesquisa, seja de extensão, né? Então, entre o que a gente prevê, né, o ideal, e o real, existe uma diferença, né? Então, metodologias como essa do Scrum, eles vêm para trazer isso, para trazer pé no chão, para trazer, né, resultados alcançáveis, né, de eficiência dentro daquele tempo que eu tenho, dentro daqueles recursos com que eu posso trabalhar. Certo? Então, o nosso primeiro exemplo era para ilustrar um pouquinho de como seria um Scrum dentro de um projeto de casamento, né? A gente pegou um produto, né? Pegamos uma coisa do casamento para trabalhar, para dar de exemplo para vocês. E eu queria trazer também hoje um pouquinho de como seria, né, a minha visão dentro do Scrum para um projeto integrador, por exemplo, né? Claro, seguindo as diretrizes das nossas INs, tá? Então, eu vou dar como exemplo para vocês um projeto integrador para o terceiro ano, né, para a terceira etapa do curso técnico em agropecuária, tá, integrado ao ensino médio. Então, a gente tem um monte de disciplina para integrar, tá? Então, mais do que um curso técnico subsequente, né, um curso técnico integrado é muito mais difícil para você trabalhar a integração, né, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade entre elas, de modo que você tenha resultados, né, que você tenha elementos palpáveis ao final do período letivo, né, desses alunos. Então, a discussão aqui que eu coloco para vocês, ela não é definitiva, ela é uma proposta, ela é muitas sugestões que são colocadas aqui, mas são alguns aprendizados, né, algumas conversas que eu tenho tido esses 4 anos que eu estou no IFPA e mais 3 anos que eu trabalho com projeto integrador fora do IFPA, né, em outras instituições, que me levaram a esse entendimento, a tentar sistematizar um pouco essa metodologia, que eu vou confessar para vocês que é difícil, é difícil pela estrutura dos cursos, pelo pouco tempo, então é uma sugestão aqui de aplicação do método Scrum dentro do projeto integrador, ok? Então, gente, nosso projeto integrador. Keila, tá ouvindo direitinho? Tá ok o meu áudio? Sim, Luan, tudo certinho. Beleza. O nosso projeto integrador ele vai seguir as diretrizes da IN 004/2018. Não tenho certeza se houve alguma atualização dessa IN, tá? Mas, por enquanto, essa apresentação foi feita com base nela. O nosso proprietário do produto, né, quem demanda seria o colegiado do curso, né, os professores que estão à frente daquele curso, daquele semestre, daquelas disciplinas, e também os alunos, né? É importante que a gente trabalhe a participação dos alunos para que o projeto integrador seja algo útil para eles, para que eles comprem a ideia, né, de que aquele projeto vai trazer benefícios para eles, para a comunidade, né? Enfim. No caso, os mestres Scrum, por exemplo, nesse nosso exemplo, vão ser 5 professores orientadores. Pode ser só um, Luan? Pode, não tem problema nenhum. Né? Vamos colocar aqui, a gente tem um grupo de alunos de 40 alunos e que a gente vai ter 5 grupos de 8 alunos, tá? Por isso os 5 professores orientadores, seria um professor para cada grupo de aluno. Luan, isso nem sempre é possível, beleza. Então, faz adaptação. É um professor para uma turma de 40 alunos, então aquele professor vai ficar responsável, digamos, por ajudar aqueles 5 grupos de 8 alunos, tá? Mas a metodologia vai ajudar na execução disso, tá? Então, quais são os requisitos do produto, né? Então, vamos dizer que o tema, né, para esse semestre, para 2021.1, seja a apresentação de novas descobertas da ciência ao final do semestre. Então, vamos dizer que qual é o produto, o que eu tenho que entregar ao final daquele semestre letivo? Apresentar de alguma forma novas descobertas da ciência ao final do semestre. Percebem que eu não estou amarrando o formato, não estou amarrando o tema, né? Eu estou deixando bem livre, né? Vamos dizer que esses alunos, em conjunto com os professores, né, elegeram como tema gerador os recursos naturais marajoaras, tá? No Marajó. Lá no Campus Breves, por exemplo, a gente poderia trabalhar dessa forma. Luan, pode ser qualquer outro tema? Deve,
né? O ideal é que cada semestre as turmas trabalhem em eixos diferentes, né? Tenham visões diferentes de temas diferentes, ok? Geralmente essa apresentação, né, ela acontecia nos locais ao final do semestre, em alguma feira, em alguma semana científica, um SciKit, digamos, da vida, né, dentro do campus, né? Então, seria um momento de integração, de apresentar esses conhecimentos, de fazer a conclusão do semestre, né, o fechamento do semestre através dessa temática. Então, a gente tem, tá, como colocando já os temas, né, em ponto, a gente planejaria, por exemplo, os sprints semanais. Poderíamos fazer da mesma forma que a gente fez lá para o casamento, colocar uma semana do sprint, né, começando hoje, terminando semana que vem, e definindo como o tema vai ser abordado, por exemplo. Qual é o tema que nós vamos trabalhar em cada equipe? Então, pensando, né, como vai ser a metodologia de cada equipe. Vai ser feita a elaboração de um produto novo, vai ser feita uma maquete, vai ser feita uma peça de teatro, né? Lembra que as diretrizes lá no slide passado era apenas de apresentação desses resultados, né, do que foi pesquisado durante o semestre. Então, isso pode ser, né, feito de várias formas. Então, digamos que cada equipe faça de uma forma diferente. Uma equipe faz uma maquete, outra equipe faz uma peça de teatro, outra equipe faz uma cartilha, né? Então, aí vai da discussão do que for mais fácil também, né, do que for possível, né, para ser feito. O local, né, de discutir isso seria o horário de aula do projeto integrador, né, que está previsto lá na carga horária dos alunos. E aí a revisão e retrospectiva do sprint ao final dessa semana seria ao final do sprint, ok? Pode ser possível o planejamento diário, né, o sprint diário? Pode, mas é opcional, né? Então, às vezes, não é possível fazer, né, reuniões diárias, né, com esse grupo de alunos para avaliar como eles estão evoluindo em função disso, ok? E aí vai depender de cada curso, né, de cada realidade, de cada campus ali que a gente tem no IFPA. A gente vai ter, por exemplo, subtemas. Lembra que a gente colocou os 40 alunos daquela turma, né, em 5 equipes, né, de 8 alunos, ok? Então, cada equipe fica com um subtema. Aqui é só sugestões. Açaí, madeira, mandioca, pesca, carnicicultura, ok? Apenas para ilustrar aqui a nossa oficina, a gente colocou esses 5 subtemas ali. Então, dentro, né, do guarda-chuva, né, do guarda-chuva, que seriam os recursos naturais marajoaras, a gente tem esses temas aqui para serem trabalhados dentro para que cada grupo trabalhasse, né, dessa forma. Certo? E aí chega o ponto da gente integrar, né? O projeto integrador é para isso. Não é para cada disciplina ir para um lado ou para o projeto integrador ser algo a mais, né? Ser mais um trabalho para os alunos. Né, não ser algo diferente, não ser algo ainda mais massacrante, às vezes, para os alunos que já tem uma carga horária muito extensa ali, muitas disciplinas, muita coisa para fazer. Né? É para ser o contrário, é para facilitar a vida desses alunos e desses professores. Então, como é que a gente pode abordar em cada disciplina o tema gerador? Né? Se a gente tem um tema gerador ali dentro do escopo, né, a gente vai ter as disciplinas, digamos, orbitando ao redor desse tema. E cada uma vai contribuir um pouquinho na construção de algo, na construção de um produto. Certo? Então, vamos dar os exemplos práticos aqui. Digamos que a equipe 1, né, dessas 5 equipes, ela vai trabalhar o quê? O que ela tem que apresentar? Quais são os requisitos? Apresentar novas descobertas da ciência na forma de cartilha, por exemplo. Então, a equipe 1 definiu que vai trabalhar com cartilha e vai apresentar essas novas descobertas. Né? Eles vão fazer uma cartilha para falar de recursos naturais marajoaras e, dentro deles, o subtema açaí. Por exemplo, dentro da disciplina de manejo integrado de pragas e doenças, né, eu peguei um exemplo lá da ementa mesmo, né, de um conteúdo que já é trabalhado dentro da ementa. Tá? Então, não estou adicionando algo a mais na ementa, algo a mais na disciplina. Eu estou pegando algo que já vai ser visto dentro da disciplina. Então, o professor da disciplina de manejo integrado, ele já pega essa temática, né? Eu diria que no Marajó, qualquer disciplina de agropecuária que não fale de açaí, não está falando do Marajó, né? Então, sempre acaba falando de açaí, por exemplo. Então, ele pode trabalhar dentro da disciplina dele a pesquisa de novas descobertas da ciência sobre insetos pragas na cultura do açaí de várzea, por exemplo. Né? Ele vai trabalhar já um conteúdo que ele já iria trabalhar dentro da disciplina, e esse mesmo conteúdo vai servir de parte
do projeto integrador. Então, a organização dessa pesquisa na forma de relatório, o professor pode avaliar o que foi feito pelos alunos e esse relatório ele vai servir de conteúdo lá no projeto integrador. Né? Então, a vantagem da gente trabalhar com isso seria de 2 trabalhos em 1. Né? Então, teria um trabalho já para a disciplina e para o projeto integrador. A gente não aumenta a carga de trabalho do professor e diminui a carga horária do aluno. Então, ele faria 2 projetos, né? Um para a disciplina e outro para o integrador. Não, ele vai produzir conhecimento, pesquisa desse conteúdo dentro da disciplina e vai utilizá-lo no projeto integrador. Então, é uma das formas, né, da gente poder trabalhar aqui. A gente pode trabalhar dentro da disciplina de agroindustrialização, por exemplo, que é a disciplina que eu ministro, né? Dentro da ementa, a gente tem pesquisas sobre experiências tradicionais no beneficiamento de produtos, tá? E aí, no caso, como o subtema aqui da equipe é o açaí, a gente pode, por exemplo, trabalhar essa experiência tradicional no beneficiamento do açaí, dentro das comunidades, como eu já presenciei, que nas comunidades de Breves eles produzem o café do açaí. Ok? Então, eu trago essa pesquisa, esse conhecimento na forma de relatório dentro da minha disciplina, faço a avaliação como professor, e depois eu coleto, né, e levo para o projeto integrador, para compor. Então, vocês percebem, dei 2 exemplos aqui de disciplinas, percebem que tenho 2 exemplos que eu vou criando, né, construindo ao longo do semestre, um pouquinho aqui, e eu vou levando tudo isso para o projeto integrador. Certo? E aí, por exemplo, digamos que a equipe 1 vai trabalhar com cartilha, né? Eu vou estabelecer as prioridades para essa equipe, que vão ser, primeiro, né, a primeira prioridade, organizar o conteúdo desenvolvido dentro de cada disciplina, no formato de storyboard, por exemplo, de roteiro, né, contar uma historinha, por exemplo, dentro da cartilha, né? Aí eu dou um exemplo para vocês. A cartilha conta uma história de 2 moradores conversando e abordam temas sobre insetos praga em açaí, tomam um café de açaí, né? Na ilustração ali vai acontecer todo esse conhecimento ali que foi pesquisado pelos alunos e a cartilha é o produto final, onde eles vão transmitir esse conhecimento tanto para os outros alunos, quanto para a comunidade interna do IFPA, quanto para a comunidade externa, né? Essa já é um projetinho de extensão ali no meio, né? Que pode ser um dos viés, né, do projeto integrador. E aí depois eles vão continuar, né, nas prioridades. Desenhar as figuras da cartilha, fazer a diagramação da cartilha, revisão final, publicação virtual e até mesmo a impressão ou distribuição da cartilha, né, no campus, por exemplo, uma tiragem, se for possível. Vocês percebem que a gente organiza em forma de prioridade, que é justamente para que a gente tenha entregas ao final do semestre. Então, pode ser que ao final do semestre eu não consiga fazer a publicação, eu não consiga fazer apenas a revisão final daquele produto. Bom, foi o que foi possível fazer, tá? Não deu para concluir, né, tudo que a gente queria, mas pelo menos a gente chegou até certo ponto. Né? Tem algum produto, tem algum resultado, que nada impede que possa ser continuado no outro semestre, né? Aqui a gente está falando do 3º ano, mas tem cursos, né, que tem 3 anos, tem 3 semestres, que dá para você continuar um projeto no outro semestre, né? Nada impede que possa ser desenvolvido dessa forma, ok? E aí, por exemplo, a gente tem, né, a questão das metas, né, por semana de sprint, por exemplo. Então, digamos que eu tenha que fazer entregar, né, na semana do dia 1 do 5, depois um outro conteúdo 8 do 5, e assim sucessivamente, né? Então, defina bem essas metas para que eu possa fazer esse acompanhamento e saber onde eu estou atrasado e fazer todo o uso daquelas ferramentas do Scrum, que é a revisão, a retrospectiva, a reunião desses alunos, né, verificar como isso está sendo feito. De repente, alguma parte do conteúdo está atrasado em alguma disciplina, e aí esse é o momento da gente se ajudar como professor, quanto colegiado, né, como a coordenação de curso chamar uma reunião para verificar se alguém está tendo uma dificuldade. Né? Então, o objetivo de um projeto integrador é a integração também dos professores, dos alunos, né, para um ajudar o outro, né, para um tentar contribuir, né? De repente, algum tem uma outra ideia, né? Então, é bem importante esse processo, né? Tá bem trabalhado ali em equipe, ok? E aí, gente, eu deixo como a gente está já estourando nosso tempo meio-dia, eu deixo essa parte opcional, né? Qual projeto você enxerga o Scrum que poderia ajudar, né? Então, seria o momento
de vocês fazerem alguma fala, aquilo quiser colocar algum ponto ali, a gente ainda poderia tirar dúvidas e conversar ainda um pouquinho sobre isso. Tá bom? Keila, com você. Oi, Luan, obrigada. Olha, eu achei excelente, viu? Confesso que eu não conhecia esse método do Scrum. Gostei bastante. Os projetos integradores em Vigia, vou colocar a minha visão, né, do projeto integrador que a gente desenvolve lá no campus Vigia. A gente acaba acontecendo que não chega numa integração perfeita com relação à interdisciplinaridade, a gente acaba que fica fechando só naquele eixo ali do curso e acaba não integrando totalmente com outro curso da informática, com o curso do eventos. Então, acho que isso aqui, essa tua proposta, essa proposta de inovar, né, com relação de projetos ágeis, acho que ela vai ajudar bastante, pelo menos no nosso campus, em que a gente acaba aqui não fazendo da forma mais correta. E aqui eu acho que vai auxiliar bastante. Aos demais que quiserem fazer alguma pergunta aqui no nosso grupo, e também tem alguns questionamentos no chat, tá, Luan? Então, aqui do nosso grupo de agentes, quem está na sala, quiser se manifestar, fique à vontade. Enquanto eu pego aqui do chat do YouTube. Bom, então aqui o Laércio no YouTube, ele fala o seguinte: estou lendo o Scrum, guia prático de Standard, mas é meu primeiro e ainda não formei convencimento sobre ele. E aí o Luan fala na apresentação que tem um e-book. E ele gostaria de saber se vai ser disponibilizado. Na verdade, eu disse, olha, então aguardo o e-book que o Luan informou que vai ser, que ele possui. Vai ser disponibilizado, Luan? Pode ser disponibilizado, sim. Eu falei que a Tati perguntou, tem um livro também impresso, que as pessoas podem comprar também, que ele ainda é mais abrangente do que essa nossa palestra hoje. Mas eu vou encaminhar o link para divulgar junto com o e-book. Tá ok, então. Laércio, o professor Luan irá encaminhar o link aqui no chat, ok? Professora Tatiana, aqui no meu campus o projeto integrador não é nesse formato, infelizmente. Aqui fazem professores e disciplinas separados. Exatamente, Tatiana, é assim que acaba acontecendo também lá no campus Vigia. A gente acaba não fazendo uma integração da forma mais adequada. E eu acredito que essa proposta aqui dos projetos de inovação ágeis que o Luan mostrou, acho que vai auxiliar bastante a gente nesse processo de fazer um acompanhamento, um projeto mais correto. Olha, Keila, botei aí já no chat aqui. Aí tu pode copiar lá no YouTube. É o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ok, vou passar para lá. Aqui no YouTube, também do Laércio, tem uma outra pergunta. Professor, a equipe Scrum deverá ser composta de quantos setores, o Scrum Master e os desenvolvedores? No meu setor, por exemplo, trabalham só 3 pessoas. Seria factível implantar a metodologia? Então, Lécio, tu tens que olhar para o Scrum com foco no produto, nas entregas, entendeu? Então, se eu preciso de uma equipe que consiga entregar, fazer aquela entrega. Então, digamos assim, que eu vou fazer uma cartilha, né? Para eu fazer uma boa cartilha, eu preciso de alguém que produza conteúdo, né? Mas eu também preciso de alguém que trabalhe com a diagramação, né? Que trabalhe com o design, né? Que trabalhe, né, com uma coisa mais refinada, né? Porque eu, por exemplo, como professor, eu não tenho formação nessa área do design, por exemplo. Então, se eu fizer uma cartilha, os meus conhecimentos vão até certo ponto. Se eu trabalhar com design, com alguém que tem esses conhecimentos de diagramação, de parte gráfica, de publicidade, etc., né, a qualidade do meu trabalho ela vai subir, ela vai melhorar muito, né? Então, a gente trabalha com o que é possível, mas a gente tem que verificar o que é que eu preciso de habilidades, né, para concluir aquele projeto, para alcançar, né, aquela lista que é o Product Backlog, né, a lista de características, né, e a questão da prioridade naquele tempo, né, alcançar aquela qualidade naquele tempo que me foi disponível com aqueles recursos que eu tenho.
Ok, Laércio, respondido então aqui para você. Bom, Luan, aqui no chat nós não temos mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta ao professor Luan, tirar dúvida com relação ao Scrum, por favor, fique à vontade. Senão, nós iremos dar os encaminhamentos para a finalização da oficina. Alguém mais aqui no grupo, professora Tati? A pessoa está com fome já. Eu também estou achando. Se estender um pouco mais a outra. Não, a Tatiana também não. O chat também não. O Teles, né? A Graça Teles está curtindo. E o Laércio agradecendo a resposta, Luan. Que bom, eu fico feliz de poder ajudar. Então é isso, gente. Queremos agradecer mais uma vez a participação de todos que estiveram conosco durante essa manhã, a manhã de hoje, a manhã de ontem. Acredito que foi um evento otimizado, né, com objetivos bem focados, que foi ontem nos alunos, hoje nos docentes, mas os alunos também, alguns acompanhando pelo YouTube. Professor Luan, quero lhe agradecer, você sempre, de acordo com as nossas colocações, sempre nos atendendo de forma bem engrandecedora, com seus conhecimentos, com todo o seu perfil de trabalho, e eu agradeço imensamente essa participação, e espero sempre contar com você, né, aqui na nossa equipe de agente de inovação e nossa equipe do IFPA. Obrigado, Keila. Obrigado a todos. E olha, o link do canal do YouTube. Depois, Keila, você coloca aí para o pessoal. Ok, vou colocar assim. Obrigado, gente. Obrigada também. Já vou colocar o link. Boa tarde a todos, gente. Um bom almoço a todos.